Você sabe que oração? Hora de começar o seu programa Código Aberto, a Bíblia sem segredos. No programa de hoje nós vamos começar a estudar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Por que será que ele teve que enviar uma segunda carta? Será que estavam surgindo novos problemas? O que estava acontecendo com os cristãos recém-conversos de Tessalônica? Isso você vai descobrir hoje no nosso programa aqui no Código Aberto, que começa exatamente agora. E eu vou apresentar também os meus convidados que estão aqui pela terceira vez. E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Tudo bem, tranquilo? Já Tudo estão ótimo, se sentindo em tudo casa já, né? A casa, o programa de vocês já. Muito bom receber vocês mais uma vez aqui no nosso programa. Então, está na hora de vocês se apresentarem agora. Então, vocês podem dizer mais uma vez o nome de vocês, de onde vocês vêm, qual é o trabalho de vocês. Vamos lá, um de cada vez para não tumultuar. Eu sou a Alice, sou de Piracicaba, sou cantora da Igreja Adventista. Olha que legal, hein? E você, meu amigo? E aí? Meu nome é Irã, eu sou aqui de São Paulo, trabalho aqui na Igreja Adventista como pastor. É um prazer estar aqui também. Muito bom. E você, meu jovem? Olá, meu nome é Rafael, sou advogado e moro em Campinas. Que legal. Muito bom ter vocês aqui com a gente mais uma vez. E a gente teve momentos bem agradáveis pra gente sorrir aí, desvendando o código aí, né? Vocês, assim... Teve uma vez que vocês me enrolaram, viu? Que a gente teve que voltar uma cena, vocês não sabiam e voltaram dizendo que sabiam. Eu achei isso assim... Eu não vou comentar. Mas no final a gente sabia, você percebeu. Entregando o jogo, né? Teve que regravar a cena. Interessante que nem você sabia, né? Não, que isso. A cena ficou escondida, né? A cena ficou escondida, ninguém sabe, mas a gente lembra. Bons momentos. Muito bom ter vocês aqui com a gente, certo? Então, vamos para o nosso código de hoje. E eu quero ver agora, sem corte nessas cenas, sem a gente simular nada, vocês vão saber mesmo. Então, meu amigo, tá na tela agora o código de hoje. Se liga, olha lá. Está aparecendo agora aí na sua tela o que é isso. Vamos lá, tem uma frase aqui. Os cristãos que suportarem P encontrarão A e serão conduzidos para A eterna. Olha só, você vai substituir por palavras que estão aqui, tá bom? A letra P é uma palavra que começa com P em A, começa com A e no outro A mais uma palavra que começa com a letra A. Então tá fácil essa frase e eu já quero começar a dar uma dica para você. Você que tem o nosso guia de estudos, essa frase está no nosso guia de estudos. Aproveita e já faz aquela revisada, igual gente que na sexta-feira não estudou a lição, aí chega sexta-feira vai dar uma folhada assim rápida. Dá uma estudada assim rápida aí, você vai encontrar essa frase, está no nosso guia de estudos, tá bom? Então já vou dar mais alguma dica, tem tudo a ver com o assunto que a gente vai tratar no dia de hoje. Então twitta pra gente, @códigoabertoNT, tá bom? Tá fácil, então eu quero essas palavras aí, quais são elas? E aí vocês? Já tá procurando aí já, né? Tô estudando. Tá estudando e procurando aí. A primeira palavra eu já achei. Já sabe a primeira Eu palavra? já achei a primeira Não tô palavra. sabendo, não. Primeira palavra eu já achei. Então, os cristãos que suportarem. Isso a gente tá falando um programa, vários programas a gente falou sobre... Desde o primeiro isso, programa. Desde o primeiro programa, o que os cristãos eles sofreram, né? É isso aí, é uma coisa que começa com P e é bem interessante. Então, tuta pra gente, @códigoabertoNT. Eu esqueci dos presentes de hoje. Eu acho que o pessoal de casa toparia participar do código de hoje sem ganhar brinde, porque é o prazer de acertar. E aí, topa não ter brinde hoje? Acho que não, né? O pessoal vai me xingar no Twitter aí. Então vamos para o presente de hoje, a nossa camiseta mais uma vez. Quem que não ganhou ainda? Você não ganhou ainda, né? Então, por favor, é feminino. Não sei se fica muito boa em você, talvez assim, né? No máximo um bico de fora aí e tal, mas vai ficar legal. A gente arranja uma pra você depois, mas você, se for minha mulher, a gente vai dar a camiseta apropriada para você, tá bom? Não se preocupe. Então, mostra aí, pessoal, aí. Quem não viu ainda, estamos sorteando em todos os nossos programas a camiseta comemorativa dos 7 anos do Tem Código atrás Aberto. também, tem atrás Tem também. atrás é o mais legal aí, ó, o símbolo Opa. do Código Aberto. Então, além da camiseta, você vai ter, então, o primeiro CD da Alice Camilo, que está aqui na minha mão, aqui, ó. Dá uma ligada aqui, ó. Uma olhada aqui, ó. Está aqui o primeiro CD dela, certo? Chamado Nunca Te Deixarei. Então, foi quando que você gravou esse CD aqui? Esse foi em 2007. Você já está com um bom tempo aí com o seu ministério, né? Carreira solo, sim. Eu cantei durante 4 anos no Trio Arte em Louvor e em 2007 comecei carreira solo. Que legal. E aí, rodou bastante já o Brasil aí? Graças cantando? a Deus, já quase todos os estados. Sério? Estados que eu ainda não fui, só entrar em contato. Que você lembra, assim, algum estado que você não foi ainda? Algum lugar mais distante? Acre, Pará, Sergipe. Sergipe, tem os contatos em Sergipe, eu vou te passar aí, Por tá bom? favor. Então, muito legal aí, você pode levar a Alice aí para sua igreja. Meus amigos, então, o código de hoje
Tá, beleza aí. Vocês acham que vocês vão matar aí? Já sabem a primeira palavra? Sim. E a gente vai no decorrer aí, vendo aí. Quem que não fez oração com a gente ainda nos programas? Você, né? Logo você que fala tanto, rapaz. Então, faz oração pra gente aí. Oremos. Nosso bom Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de conversarmos e discutirmos a sua palavra. Esteja conosco neste momento, que o Senhor possa nos iluminar e nos utilizar como ferramentas nas suas mãos. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que será que Paulo escreveu uma segunda carta? Eu uma vez, antes de vocês já falarem, isso é bom, viu? Bom saber. Eu uma vez estive fazendo um evangelismo de um mês na África, no país chamado Guiné-Bissau. E meio naquele sentimento paulino, quando eu voltei depois de um tempo, eu enviei uma carta. Primeira carta de Daniel aos guineenses. Eu cheguei a enviar. Bonito isso. E como o Paulo fez, eu pedi para o ancião lá, Armando Sambé, certo? Para ele ler a minha carta para a igreja, certo? Olha que bonito, certo? Mas mandou algum Timóteo? Não mandei não. Depois para dar uma conferida e tal. Mas o que me chama a atenção, assim, é que eu não mandei uma segunda carta. Eu mandei uma primeira, e aí, ó, fiz a minha parte, vocês estão bem e tal. Agora, Paulo, ele manda uma segunda vez, uma segunda carta. Eu estou usando um exemplo meu assim, só para a gente ilustrar, mas para ver um amor tão grande que Paulo tinha, que ele fazia sempre a mais. Ele já tinha mandado uma carta, beleza. Ele mandou uma segunda. Por que será que ele mandou essa segunda carta? O que isso indicava? Na verdade, ele mandou essa segunda carta pelo aumento da perseguição que a igreja estava sofrendo lá em Tessalônica, né? Ele estava preocupado com eles. A igreja surgiu, Paulo deu um pouco de carinho para eles, um pouco de cuidado, mas aqueles políticos, aqueles religiosos interesseiros, né, acabaram realmente trazendo uma perseguição muito forte sobre a igreja. A tal ponto que pessoas começaram a correr riscos de morte, né? Então Paulo começa a escrever para eles pedindo para que eles tenham fé. É interessante, Irã, que assim, a gente sempre retorna a essa questão política que se tornou muito forte. E aí, em um momento especial, Paulo envia Timóteo e recebe boas notícias, mas também más notícias. Boas notícias de que os cristãos permaneciam firmes, mas más notícias de que a perseguição tinha piorado. E aí ele traz um novo momento, uma nova carta para revigorar a fé, revigorar as forças e trazer a eles uma promessa aí de alívio. Que esses novos crentes continuassem animados, né? Vamos ler então o começo dessa segunda carta, né? Então no programa de hoje nós estamos começando então a segunda carta aos Tessalonicenses. Estamos chegando no finalzinho da nossa temporada, que é uma cartinha menor, então a gente vai realmente em poucos programas terminá-la, tá bom? Então vamos começar aí, então segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1 ali, vamos ler o comecinho ali? Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então, Daniel, mais uma vez, é aquilo exatamente que a gente tinha comentado, né? Paulo, no começo da carta, ele já esclarece. Fico feliz porque vocês estão cada vez mais caminhando e crescendo em Cristo, mas ao mesmo tempo suportando as tribulações e essas perseguições que a gente já havia acompanhado na primeira carta que ele envia ao povo de Tessalônica. Mas a própria expressão que ele começa, ele usa sempre a ideia da graça e paz, né? Para começar. Também fala alguma coisa para a situação que os tessalonicenses estavam vivendo, né? Na verdade, Paulo estava muito preocupado, né? A gente não tem muita noção clara do que estava acontecendo, mas basicamente a perseguição ali estava sendo algo sério, né? Um pouco mais à frente ele diz assim, para eles não terem medo do que eles iriam enfrentar na vida, né? E eu fico pensando assim, quando a nossa vida está em risco, né? Como que é fácil falar, não tenha medo, né? E Paulo falou, não tenha medo. Ele estava preocupado com algo mais, ele queria que as pessoas ali entendessem uma realidade com Deus que transcende a realidade desse mundo,
né? E aí, né, o mais interessante é o seguinte, Paulo nunca havia sido perseguido? Será que Paulo não entendia o que era ser perseguido? Será que ele estava sendo injusto ao falar, calma aí, eu tô aqui, fiquem calmos aí, paz em Deus? Se existe Ou alguém será que que sabia Paulo... que a perseguição era Paulo. Exatamente. Esse é um detalhe que eu acho que é muito importante. Paulo conhecia exatamente o que era perseguição. Inclusive, um dia foi perseguidor. Mas conhecia muito bem o que era perseguição. Sofreu muito com a perseguição. E nesse ponto é quem vive pode dar conselhos, né? Principalmente ele que experimentou. Todo mundo conhece um pouco a história de Paulo e sabe quanto ele sofreu, né? Acho que foi um dos profetas de Deus mais perseguidos em toda a história. E ele estava dando conselhos, inclusive ele dá conselhos bons e fala da questão do medo, né? Ele tenta sempre apresentar que essa vida que nós temos aqui na Terra, ela não tem muito significado perto daquilo que Deus tem preparado para a gente de uma maneira especial. E quando a gente está com o foco certo naquilo que Deus espera, né, naquilo que Deus preparou para a gente, que nós esperamos, tudo que acontece nessa terra se torna insignificante. Talvez essa ideia de medo aí. Mas para eles era difícil entender isso, né, a princípio. Eu acho que para nós também é difícil quando a gente enfrenta isso. Com né? certeza. Quando a gente se aproxima de Deus e a gente entende o amor de Deus, a gente tem paz porque a gente não tem medo do que pode vir. Mas quando nós somos novos na fé, ou quando nós não estamos muito próximos de Deus, fica difícil a gente entender por que nós sofremos. Por que disso? Isso pode trazer algum benefício para a gente? Quando a gente está próximo de Deus, a gente consegue entender qual é o motivo. Vamos ser práticos, né? A gente tem medo de perder emprego, a gente tem medo de sair na rua, a gente tem medo de fazerem mal a um filho, a um parente que a gente ama, uma pessoa que a gente ama. Hoje a nossa sociedade é a sociedade moldada pelo medo, né? A gente vive com medo de tudo. E na época deles não era diferente, talvez um pouco mais agressivo, porque ali os líderes religiosos e políticos da época estavam realmente buscando aqueles crentes e perseguindo de tal forma até tirar a vida de alguns deles, né? Exatamente, isso é um detalhe importante, né? Lá não era só uma questão de medo de perder um conforto ou de talvez ter algumas coisas retiradas, bens materiais e coisas do tipo. Não, Comodidade. Lá eles tinham medo de perder a vida. Mas é exatamente aí, porque se a gente tem medo de perder essas coisas, a gente cede, faz concessões, né, em relação a Deus, para preservar essas pequenas coisas, imagina a angústia que aqueles crentes não estavam passando naquele tempo. Porque não era apenas a profissão que ele estava perdendo, ou era o medo de ser roubado de alguma coisa que eles tinham, de algum bem. Né? Na verdade, eles estavam correndo risco de vida. Exatamente. E essa carta que Paulo escreveu para os Tessalonicenses, para aquele contexto específico, também fala para a gente. E a gente vai continuar lendo, então, os próximos textos para a gente descobrir que conselhos ele falou para eles, mas que também vão servir muito para a gente. Você que está em casa, fique ligado, que nós temos mais 2 blocos com muito assunto no início dessa nova carta, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Antes do intervalo, mais uma vez o código aí para você acertar e ganhar os prêmios de hoje, tá bom? Mais uma vez aí na sua tela, se liga aí, olha, vamos ver se a gente dá mais alguma dica aí, tá bom? Para vocês poderem acertar. Então, os cristãos que suportarem, a gente tá falando disso. Começa com P e termina com guição. Que palavra que é essa? Eu acho que agora... É muito fácil, né? Encontrarão essa letra A aí. Eu já tô falando muita coisa, mas aqui eu fico com pena do pessoal que fica em casa e tal. Encontrarão é uma coisa assim, eu vou tentar, eu não sou ator, né, mas essa letra A seria assim, ó. Que é isso? Pode falar, não pode falar ainda não. É uma coisa assim que está no nosso guia de estudos. Eu vou facilitar. Está na segunda-feira. Se você tem o guia de estudos, corre lá na segunda-feira. Se você não tem, você pode lê-lo online, isso mesmo. Você está perdendo tempo aí, ó. Clica aqui, ó. Você vai poder então ler esse guia de estudos semanalmente, todos os dias, acompanhando ali os temas semanais. Nesse link que está aparecendo aí na sua tela. Então, procure qual é o código hoje e mande essas 3 palavras para @códigoaberto_NT. Eu espero você depois do intervalo, não sai daí. Tava com saudade? O Código Aberto já está de volta no nosso segundo bloco. Pessoal, eu quero saber se você aí de casa já sabe o nosso código de hoje. Tem umas palavrinhas aí, 3 palavrinhas que tem que acertar. Twitter pra gente, @códigoabertoNT. E vamos dar mais uma chance aí, vamos lá?
Passando mais uma vez para você aí na sua tela, olha só. Tá fácil aí, eu já dei umas dicas aqui. Então, os cristãos que suportarem, né, perseguição, tá bom, eu não consigo não falar, porque eu quero ajudar você a ganhar o presente de hoje. Você da lista tão legal, a camisa do Código Aberto, eu tenho que ajudar você, tá bom? Eu sou igual o Paulo, eu sinto empatia com você. A sua dor é a minha dor. Eu quero que você fique feliz, é por isso que eu me preocupo com você. É por isso que eu estou dando até a resposta, eu não podia fazer isso. Mas ok, chega de chorar aqui, né? Então vamos lá. A primeira palavra é perseguição. Encontrarão... O que é isso? E aí? Só falar ainda não, porque é só no último bloco. Mas assim, começa depois do A, qual que é a letra? L, né? L. Rapaz, então eu sou um bom ator, né? L, né? Que vocês mataram a palavra aí. Acharam no guia de estudo já a frase? Não. Sim. Sim? Mas assim, aquela dica de tá na segunda-feira, no título. No título, tá? No título da segunda-feira, a segunda palavra. Ah, tá? Essa palavra eu não vi. E a terceira palavra, conduzidos para... No final do programa eu vou falar que eu já ia... Mas é fácil de dizer essa daí. Quase então, lá. Fica ligado com a gente aí e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto mais na frente. A gente está falando sobre sofrimento, né? Sobre perseguição, sobre sofrimento. O que a gente vê nessa carta também, ele falando em relação ao sofrimento das pessoas aí? Lá em 2 Tessalonicenses é interessante que Paulo, depois de elogiá-los, pelo fato de que eles estão crescendo em amor, crescendo em Cristo, ele parece, em tese, que ele está elogiando o sofrimento também, não parece? Porque ali em 2 Tessalonicenses 1, versículo 3, ele vai falar que estão suportando e tudo mais esse sofrimento. Na verdade, ele não está elogiando o sofrimento em si, né? Ele está apresentando como uma evidência. Exatamente, né? Exatamente. Apresentando como evidência e demonstrando que esse suportar o sofrimento, ele é como se fosse um fruto gerado por aquilo que eles estavam passando. Como se aquilo criasse paciência naqueles irmãos que estavam ali sofrendo. E o que ele elogiava, na verdade, era que apesar disso, eles permaneciam fiéis, né? O texto aqui diz assim, né? Os sofrimentos, as provações, as perseguições, elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Né? Jesus, ele veio a essa terra e nessa maneira como ele apresenta o reino de Deus, ele apresenta o reino de Deus na perspectiva de que aqueles que querem participar do reino de Deus são rejeitados pelo mundo, são excluídos do mundo, são colocados de lado do mundo, e o fato deles estarem vivendo essa experiência é um indicativo, então, de que eles estão ingressando no caminho certo do reino de Deus. É interessante, né? Então, me parece, Ira, não sei se eu entendi bem, mas eu acho que é isso. Parece que o sofrimento ele gera frutos que nos levam a algo maior. No caso de Tessalônica, gerou paciência, mas poderia gerar outros frutos, como bondade, como perseverança, maturidade, outros frutos que acabam nos levando a um outro detalhe que é um momento posterior a essa perseguição, que seria um alívio. É isso mesmo? Eu acredito que sim, porque na verdade, quando a gente fala em frutos do sofrimento, né? Vamos imaginar a cena de Jesus na cruz. Ele estava ali sofrendo e ao mesmo tempo pedindo perdão a Deus por aquelas pessoas que não tinham noção do que estavam fazendo. Né? E esse fruto, que na verdade não é um fruto nosso, é uma ação de Deus em nossa vida, a partir do momento que a gente deixa que Ele atue em nosso coração. Né? Esse fruto é resultado da ação dEle, e não só esse, como outros frutos além do perdoar, né? Os frutos de amar o próximo, amar o seu inimigo, que é uma coisa difícil. Todos esses frutos, né? A própria perseverança, a própria luta que você tem consigo mesmo, né? Tudo isso são evidências de que Deus está no caminho. É interessante que praticamente todos os arautos da fé, né, aqueles pais da igreja, eles foram perseguidos, e no momento mais drástico da perseguição a gente consegue visualizar neles estes frutos e essas características diferenciadas que a gente visualizou em Jesus no momento da cruz. Né? É interessante isso, como a perseguição ela acaba moldando alguns meses atrás, eu me lembro de que nós estudamos no guia de estudos a questão do cadinho, do ouro, de como o ouro é refinado quando ele é colocado no fogo. Né? Isso é um exemplo clássico.
O ouro depende do fogo para que as impurezas desapareçam. E eu acho que a perseguição acaba trazendo isso, trazendo frutos diferenciados e que nos remetem a um momento posterior. Se não tem dificuldade, se não tem sofrimento, perseguição, não tem como a gente trabalhar a nossa fé. Não tem como saber se está bem ou não. Não tem como saber se a gente está próximo de Deus ou não. É ali no sofrimento, no choro, de madrugada, que a gente vai se aproximar mais, que a gente vai clamar, que a gente vai pedir e que a gente vai se aproximar. Sabe, assim, é muito bonito isso que a gente fica falando, a gente fica teorizando a respeito do sofrimento, a respeito dos frutos que o sofrimento pode trazer, né? Mas assim, eu fico imaginando eu no lugar daqueles apóstolos que foram perseguidos, né? O Pedro lá foi crucificado, né? Todos os apóstolos morreram de forma drástica, de forma dura. E a história humana mostra que cristãos morriam queimados, esquartejados, enforcados, e eles iam para esses locais onde iam ser mortos com alegria no coração, cantando. E eu fico preocupado comigo. Será que eu consigo ter a mesma experiência que esses caras tinham? Que em face à morte eles não temeram a própria morte, mas eu temo a morte. Sabe, é muito fácil falar que você não teme a morte, é muito fácil você falar que você está preparado, mas a questão é, será que realmente a gente está preparado para viver a experiência que aqueles homens no passado viveram? Claro, Paulo estava ali fortificando eles, porque Paulo tinha uma compreensão clara do problema, porque ele já tinha vivido grande parte desse tipo de perseguição, e aquelas pessoas era algo novo para eles, como é algo novo para mim. E será que eu estou preparado? Né? Eu acho que esse é um questionamento que a gente deve se fazer a cada dia e se preocupar com isso, né? Se preparar e buscar aqueles requisitos mínimos de aproximação de Deus e da cruz para que a gente consiga suportar tudo isso e caminhar. Mas eu acho que o sofrimento tá hoje na nossa vida. A gente não tem que se preparar só para as coisas que vão vir, para a perseguição que ainda virá, mas para as coisas que acontecem, para os nossos problemas hoje. As coisas que nós passamos hoje, é através disso que nós temos a vontade de que Jesus volte. Porque se está tudo bem, se está tudo maravilhoso, a gente fica cômodo aqui. E até pensa, às vezes inconsciente, mas a gente pensa, pode esperar mais alguns anos. Eu primeiro quero fazer isso, primeiro o meu filho pode casar, primeiro eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Mas os sofrimentos de hoje fazem a gente ter esperança de que Jesus logo vai voltar e a gente querer logo estar no céu. Sabe, quando a gente fala de sofrimento no nosso tempo e no tempo dele, a gente não pode esquecer de uma coisa importante. Eles também viviam angustiados, eles também viviam preocupados, eles também ficavam tristes com a situação, eles também choravam, lamentavam toda a situação que eles estavam vivendo, como nós fazemos, né? Só que eu fico pensando assim, olhando para esse quadro que a Bíblia descreve a respeito da vida deles, né? Eles, de alguma forma, eles tinham algo aqui dentro acontecendo, né? Algo tão especial aqui dentro acontecendo que eles encaravam o problema de frente, né? Independente de esse problema ser solúvel ou esse problema não ser solúvel e resultar na morte, né? E assim, será que a gente tem o mesmo tipo de experiência hoje? Se a gente, às vezes, com problemas pequenos da nossa vida, né, como emprego, como relacionamentos na família, a gente se abala tão facilmente, será que a gente teria condição de enfrentar a realidade de perseguição que esses homens no passado enfrentaram? Isso tudo que a gente está colocando aqui, essas perguntas, esses questionamentos, tem tudo a ver com a nossa pergunta do Giro Universitário. Você é de casa, sabe que a Bíblia diz que no final dos tempos, antes da volta de Jesus, vai se levantar uma grande perseguição contra os cristãos. Esse é o assunto do Giro Universitário com os alunos do IAN. Vamos assistir? O Giro Universitário de hoje foi parar no Recôncavo Baiano, no município de Cachoeira, que fica a 116 quilômetros de Salvador. Lá encontramos as faculdades adventistas da Bahia, que oferecem ensino básico, graduação e pós-graduação em regime de internato e externato, e tem como objetivo prover uma educação cristã que desenvolva as potencialidades físicas, mentais e espirituais mediante elevado padrão de ensino e baseado no contexto dos valores bíblico-cristãos. E é de lá que vêm as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. Que preparo devemos fazer para a perseguição que se aproxima? O cristão ele deve manter um relacionamento sólido com Deus, porque é através desse relacionamento que ele vai se preparar para poder enfrentar a perseguição. Além do preparo na vida cristã diária, de ler a Bíblia, falar com Deus, estar juntinho dele,
a gente tem que estar preparado para renunciar às coisas. Quando a gente estiver no momento da perseguição, a gente não vai poder levar muita coisa conosco. A gente vai deixar família, amigos, coisas, e tudo isso tem que ser deixado de lado para esse momento crucial na vida do cristão, onde a gente só vai ter aquilo que foi guardado no coração e na nossa cabeça. Com o fim dos tempos e a perseguição, o cristão precisa estar preparado no que diz respeito à sua maturidade espiritual. A Bíblia fala que, se fosse possível, até os próprios escolhidos iam ser enganados. Então eu acho que a gente, enquanto é tempo, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto é tempo, a gente tem que buscar Deus e fortificar essa nossa vida espiritual. Creio que a nossa única salvaguarda para nós estarmos preparados para a perseguição, para a angústia final, é estarmos alicerçados na palavra de Deus. Estudarmos a Bíblia. Unicamente através do estudo da Bíblia saberemos distinguir os últimos enganos que o inimigo aplicará à humanidade. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. Vigiar significa que nós temos que ser perseverantes e firmes naquilo que nós acreditamos. E para sermos firmes, nós precisamos ler e estar em comunhão direta com Deus. Devemos estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia e orar, pedindo auxílio ao Espírito Santo para que possa nos dar força, poder para os dias finais e estarmos preparados para a perseguição. Muito bom, muito bom. Esses são os alunos da Faculdade Adventista da Bahia, o IAN. Um abraço a todos vocês aí que sempre participam com a gente aqui no Giro Universitário. Um abraço também a todos os baianos que nos assistem em muitas cidades com TV Novo Tempo, canal aberto, também pela Sky no canal 14. Um abraço a vocês que estão sempre ligados com a gente. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a Faculdade Adventista da Bahia? Entre nesse site que está aparecendo na sua tela e conheça os cursos ali oferecidos. Meus amigos, a gente estava falando de perseguição na nossa rotina, no nosso dia a dia, mas a Bíblia fala que no final dos tempos, antes da volta de Jesus, vai existir sim uma grande perseguição. Vai ser um pouquinho pior, acho que do que a gente enfrenta hoje, dia a dia. Vai ou não vai? Acho que com certeza, né, Daniel? A gente, pelos relatos descritos no próprio texto bíblico, a gente percebe que essa perseguição vai ser algo muito mais parecido com o que ocorreu, com aqueles novos conversos na igreja de Tessalônica do que o que a gente experimenta hoje em dia, socialmente falando, né? O Rafa tocou num assunto muito importante, vai ser parecido com o que aconteceu naquele tempo. E naquele tempo não aconteceu uma perseguição contra a vida imediatamente. Essa perseguição ela começou num processo de crescendo. Primeiro eles não gostaram do crescimento da igreja na sua cidade. Os líderes daquela cidade ficaram com medo da influência política que esses novos cristãos poderiam exercer sobre a comunidade e eles perderem o poder. Então foi uma sequência de passos que acabou culminando numa rejeição absoluta, né, e aí contra os cristãos. Paulo fugindo, alguns líderes fugindo ou sendo expulsos dessas regiões. Então a gente percebe que não é nada drástico de uma forma de perseguir a vida de início. Começam com essas perseguições culturais, essa exclusão social, e aí depois a gente começa a ter isso gradativamente piorando. E é importante a gente ter essa visão, porque a história humana está repleta desse evento acontecendo ao longo das nações, da história das nações, né? Sempre a perseguição contra qualquer povo, em qualquer época, ela começa progressivamente e até que culmina numa perseguição mais agressiva, mais forçada contra a vida mesmo dessas pessoas. Mas apesar de tanto sofrimento que a gente está falando, o texto aqui da segunda carta aos Tessalonicenses fala de uma promessa de alívio. Essa palavrinha tem um pouquinho a ver também com o nosso código. A gente vai ter que ir para um rápido intervalo, meus amigos, mas a gente já volta, já sabe o código de hoje. Eu acabei de falar agora uma palavra que é a segunda palavra aí do código. Mais uma vez na sua tela para você pensar, só tem agora o intervalo para você dar a resposta para a gente. Então, já sabe quais são as 3 palavrinhas? Já sabe mesmo? Então, twitta pra gente, @códigoabertoNT. Eu espero você daqui a 3 minutinhos. Eu já vejo você. E os 3 minutos passaram voando e o Código Aberto já está de volta no seu último bloco. Eu quero dizer para você que agora chegou o grande momento
de você dizer assim, eu acertei, eu vou ganhar o presente. O presente de hoje é tão chique, tão chique. O primeiro é o CD, certo? Da Alice, que você já viu, que está aqui na minha mão, que você vai ganhar aí. Ainda dá tempo, Twitter para @código aberto NT. Você sabe, você segue a gente. Se não segue, olá, hein? Se não segue, a gente não vai dar prêmio pra você, não. Mas além do CD, a gente tem uma camiseta. A camiseta é tão legal que até um dos nossos câmeras aqui, um cara famoso, criativo, chamado Batata, que tá até usando. Dá um close aí no Batata aí. Olha como ele ficou chique, rapaz. Vira aí, olha com a camiseta aí do Código Aberto, 7 anos. Dá um sorriso aí, Batata, pra câmera aí. Sorriso, aê. Falando em sorriso, sorriso tem tudo a ver com a última letra do código aqui. É uma... Só que é com A, é um sinônimo aí. O que é? Então, calma aí. O pessoal de casa aí já se ligou no código. Mais uma vez, Batata, obrigado pelo sorriso aí, viu? Então vamos lá. Atenção pela última vez hoje na sua tela. Se liga, tá aí. Os cristãos que suportarem não encontrarão e serão conduzidos para a... Cadê o sorriso aí? Olha só, gente, tá fácil. Estava no nosso guia de estudos na segunda-feira. No começo ou no final, convidados? Do dia de segunda-feira, no começo ou no final? Está... Não, no título tem uma das palavras, né? Mas a frase inteira. Do meio pro final. Do meio pro final, né? Na verdade é no finalzinho aí, no último tópico aí. Certo? Então, atenção, 30 segundos na sua tela. Acabou o tempo, vamos lá, não pode mais twittar pra gente a resposta agora. Vamos ler todos juntos aqui. Vocês podem substituir comigo aqui na tela, vocês podem? Vamos lá? Vamos ver se vocês já mataram aí. Eu não quero fazer ninguém passar vergonha. Tá certo aí? Tudo bem, manda Tudo bem? Então, vamos lá na tela. Então, atenção, um jogral aqui, igual quando vocês eram dos primários ali, pequenininhos na igreja. Vamos lá? Atenção. Os cristãos que suportarem a perseguição encontrarão alívio e serão conduzidos para a alegria eterna. Gente, que frase bonita. Tá ali no finalzinho do nosso vídeo de estudos na segunda-feira. Parabéns para você que acertou. Hoje tá um pouquinho complicado ali, mas eu dei um monte de dicas, né? Fiz até mímica aqui para você acertar. Então, parabéns para você que acertou até o final do programa. O Twitter do Código Aberto vai twittar, então, aí o vencedor, o sorteado dentre aqueles que acertaram o código de hoje. Valeu, obrigado pela sua participação e os presentes já vão chegar na sua casa aí. Meus amigos, a gente falou de sofrimento. E como se não bastasse, vem perseguição pior ainda. Deus tem misericórdia, né? De nós, que vem chumbo grosso aí. Mas aqui fala de promessa de alívio, como a gente viu aqui no nosso código, né? Alívio. O que é essa? Como é essa promessa de alívio que Paulo fala aí para os Tessalonicenses? É interessante, não é só Paulo que fala de promessa de alívio, né? O próprio Jesus fala, não se perturbe o coração de vocês. Né? E essa é a grande questão. O viver com alegria, né, mesmo numa situação de dificuldade, eu entendo que tem a ver muito com a nossa esperança, com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente acredita. E não só isso, em quem a gente confia. Né? Na perspectiva do Evangelho, Jesus e tanto Deus, o Pai, eles deram evidências de que nós podemos confiar nele. Paulo fala muito disso, de que Jesus, ou Deus, é um justo juiz. É aquele cara que, no julgamento dele, ou na maneira como age, é alguém que é confiável. É alguém que a gente pode confiar. E é aquela velha história, né? Eu acho que numa das primeiras vezes que a gente estava aqui, nos primeiros blocos nossos, que você não dá o teu carro para alguém que você não confia. Né? E talvez essa ideia de confiança e alívio, elas andam muito juntas. Você vai encontrar alívio quando você tem certeza de que o resultado, naquilo que você espera, é certo. Legal, você falou de justo juiz, esse é outro ponto, então, que o nosso guia de estudos aí, ele trata, o dia de segunda-feira do guia de estudos, ele na verdade resume, né, todo o nosso assunto da semana, né? E no nosso guia, então, fala de um outro ponto que você tocou aqui, que é um Deus justo e leal. E Alice, o que você de interessante aí? Nessa parte fala muito que Deus não vai julgar só os nossos atos, Ele vai julgar também os nossos pensamentos. E isso preocupa muitas pessoas, mas não vai ser uma vingança. Deus não é vingativo, Deus é justo. Então, se a pessoa fez o mal, ela vai ter a recompensa dela. E se a pessoa fez o bem, ela também vai ter a recompensa dela. Desculpa, Rafa, eu gosto de pensar nessa questão de Deus agindo em relação ao mal de uma forma um pouco diferente. Na verdade,
tem uma frase de Paulo muito interessante: o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado é morte. Ok? E a gente está vivendo nesse processo, a gente nasceu nesse processo e o nosso destino final é a morte. Inevitável. Né? E Deus se apresenta como o Salvador, como aquele que liberta da morte, aquele que resgata da morte. Então, na verdade, não é Deus que está aplicando uma justiça, não é Deus que está sendo tirano em relação a gente, mas na verdade Ele está fazendo o possível para nos libertar desse processo. Basta nós queremos receber esse livramento, aceitar o cuidado dEle, ou permanecer no caminho que a gente está, que vai chegar ao destino final, que é a morte. Né? Irã e Daniel, alguns programas atrás eu disse que meu pai era pastor. E desde quando eu era bem pequeno, ele sempre me mostrou essa questão da salvação com uma frase, que era o seguinte: Deus quer salvar. Esse é o objetivo dele. Então Deus julgará a todos com o objetivo de salvar. E isso é um ponto importante. Às vezes a gente se preocupa com diversos aspectos teológicos da salvação, mas o que deve calar a alma de cada um deve ser o seguinte: o que importa é isso. Que Deus quer salvar, e se Ele puder te salvar, Ele vai te salvar. E se você não for salvo, Ele vai chorar. Se você não for salvo, Ele vai sentir a sua falta. Porque o amor é tão grande que mesmo a gente não aceitando a salvação, Ele quer que nós sejamos salvos. É fato que ele julga, mas eu gosto de enxergar o julgamento de Deus numa perspectiva sempre do bem, né? E eu acho que a visão de julgamento que é colocada sobre Deus aqui, ela está sempre em contraste com o julgamento humano. A justiça de Deus está sempre em contraste com a justiça humana. A justiça humana é um reflexo daquilo que nós somos. Nós somos imperfeitos e, consequentemente, a justiça humana é imperfeita. E na perspectiva de Deus, a justiça dele é perfeita. Isso significa que se você, por mais que tenha cometido os erros durante o percurso, na sua jornada, na busca por fazer a vontade dele, Ele não vai considerar apenas os erros como nós seres humanos fazemos, mas Ele vai considerar a sua busca por aquilo. Né? A justiça dele sempre visa a salvação. Exatamente. Isso é importante, né? Deus não vai fazer uma média ponderada de quanto você errou, quanto você acertou e falar: aqui está um resultado frio. Você errou mais do que acertou, você não vai para o céu. Deus levará em consideração diversos fatores que o nosso coração desconhece. Eu tenho uma amiga, só ilustrando, né? Ela estava numa loja de conveniência, de madrugada assim, fazendo compra, entraram 2 ladrões, assaltaram a loja, ela estava dentro, tinha mais um casal de idosos. Os rapazes, os 2 ladrões, não sabiam quem ela era. Ela não é uma pessoa comum, mas ela era faixa preta em artes marciais. Ela esperou os ladrões saírem, saiu atrás dos 2 ladrões, que estavam armados, bateu nos 2 ladrões, mandou os 2 ladrões para o hospital. Né? Sua amiga, então. A minha amiga. Olha, é legal. Só que olha como assim que é a justiça humana, né? Eu estou contando como que é a justiça humana. Os ladrões estão processando ela e ela foi condenada, né? E os ladrões estão soltos. Sério? Essa é a justiça humana que a gente vive hoje, né? Não estou falando que ela está certa ou está errada, mas eu estou querendo mostrar que a justiça humana ela é um reflexo da nossa imperfeição, da visão distorcida que nós temos da realidade, né? E o importante é nós sabermos que Deus não é desse jeito. Gente, a gente sabe que no final de tudo, a gente está terminando já o nosso programa, tem uma coisa que a gente vai ter. A gente falou de sofrimento, Deus então vai terminar com esse sofrimento e Ele vai nos dar uma coisa de presente. O que é, Rafael? Exatamente. E, Daniel, isso é muito importante. O que Deus tem de presente para nós é alegria eterna. Aqueles que buscarem as coisas perversas receberão o que lhes é de direito. E aqueles que buscarem a verdade, que buscarem a sabedoria divina, também receberão o que lhe é de direito, que é essa alegria eterna, que é o que nós acreditamos como céu. Então, é isso que Deus nos promete e é isso que Paulo utilizou como conforto para eles, para aquele povo de Tessalônica, ao falar para eles o seguinte: esse sofrimento que vocês experimentam hoje não é eterno. A alegria que vem posteriormente, essa sim é eterna. Que certeza maravilhosa. Meus amigos, muito obrigado. Passou rapidinho o programa. Obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe o ministério de vocês e guie vocês na vida familiar,
na vida profissional, principalmente na vida espiritual. E você de casa, você talvez sofre com algum problema, saiba que isso tudo é passageiro. Você tem uma alegria eterna à sua espera. Sabe por quê? Porque apesar de termos desafios na nossa jornada, no final dessa jornada existe um tesouro. E esta é a música que a Alice vai terminar cantando pra gente aqui no Código Aberto. Eu te vejo no próximo programa. Escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Jornada desta vida, ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, é a razão pela qual eu vivo. Será tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é